Isso que o Kleber está contando de Würzburg, não é só. Claro que todas essas 24 outras universidades Diferença. são centros de excelência. Algumas delas até têm mais recursos, porque são Sim, cidades sim, mais sim. ricas, com, É. né? Uma vez você me passou para uma aluna aqui do Everton que estava querendo fazer o mestrado lá, você me mandou a relação. É uma coisa tão organizada que você tem acesso, isso é fácil de se conseguir, Uhum, atualizadíssimo, todas as universidades, quem são os professores, né? uhum, uhum. Aonde, como, e é claro, o acesso é difícil, porque você precisa ter muito bom nível, e lá as escolas são, o ensino não há custo, é gratuito, mas para você conseguir Hum, isso, realmente hum. há uma série de situações necessárias, né? O processo não é fácil para todos. Existe você falou, é de graça, sim. Há escolas de elite que são pagas, se você for em outro país. Por exemplo, Basileia é tudo pago, naturalmente, né? É. Mas, por exemplo, você tem uma pequena taxa semestral que todo estudante da universidade paga, né? Uhum. Isso é uma coisa natural. Agora, nós temos o processo de chegar até esse ponto, né, ir para fora, um processo que hoje em dia está muito mais agilizado. A gente vê muitos brasileiros chegando que tiveram uma bolsa daqui. Eu creio que eu não tenho como dar receitas aqui, porque as pessoas É, estão hoje em dia com uma agilidade que eu não tinha nessa época. claro. Eu precisei de 1 ano e meio para conseguir uma bolsa de estudos, né? Eu consegui uma bolsa pela CAAD, que é uma coisa parecida com DAAD, É. que é o Katholische Akademische Austauschdienst, está envolvido com a Igreja Católica, a Universidade Católica da cidade. E para vocês terem uma ideia, eu consegui uma bolsa num período que o Brasil era ainda um país em ascensão, uma espécie de terceiro mundo, É. né? Isso foram em 1984, 85, eu consegui a bolsa. E eu me lembro que nessa época eu conheci algumas pessoas da Universidade Católica, por meio de alunos particulares que eu tinha. E eu fiz vários concertos beneficentes para, para pessoas de Fortaleza, de Recife, eles tinham comunidades que estavam ajudando. Me perguntaram, você não quer fazer um concerto? Eu faço, lógico. E eles mandavam, todo o dinheiro que eles pagavam de ingresso, eles mandavam para lá. E um dia uma pessoa chegou para mim e falou, você tem bolsa para estudar aqui? Não. Eu falei, olha, tem em Bonn, na capital na época, a possibilidade. Você não quer tentar falar com eles? E eu mexi as coisas todas e levou uns 6 meses eu consegui a bolsa. Aliás, foi um processo dificílimo, porque eu consegui a bolsa e ao mesmo tempo eu fiquei muito doente. Você lembra disso, né? Não foi tudo rosa. Eu fiquei muito doente e tive que voltar para o Brasil. Fiquei 6 meses aqui pauseando, né? E fiquei 1 ano em tratamento e tal. E a vida tomou sua forma de novo. Aí aconteceu o final do curso, aí fui para Basel. Aí eu estava com mais flexibilidade, eu tinha feito concursos, muita música de câmara, toquei com cravo, com flauta, com canto, Canto que com você canto. gravou E a com. possibilidade de tocar com compositores, trabalhar com compositores, que foi muito essencial no trabalho, que eu acho que é uma experiência muito gratificante, né? Trabalhar com os compositores quando a obra está sendo feita. Mas voltando ao violão em Würzburg, nós somos 5 professores, o Jürgen Huck é o chefe da cadeira, eu sou o seu assistente, nós temos mais 3 pessoas trabalhando com a gente, eu faço a parte de licenciatura, e nós temos vários projetos. Nós viajamos também, a gente falou do projeto de os alunos fazerem essa troca de lugares, ficar 6 meses aqui, 1 ano ali. Nós fazemos a classe todinha, ir para algum lugar, ter aula com as pessoas lá, dar concerto lá, e eles vêm para cá fazer na nossa escola. Isso é genial. Nós fomos para Sevilha, nós fomos para Salamanca, nós fomos para Florença, nós fomos para Istambul. Fizemos um trabalho com a Universidade de Istambul, uma coisa que nasceu assim, se eu puder falar desse Claro, exemplo, nossa. nós fizemos, talvez o repertório é uma coisa que você podia ter perguntado, talvez mais tarde. A questão do repertório contemporâneo é uma coisa imprescindível para o trabalho do Jürgen Huck, que é uma pessoa muito voltada, Uhum. extremamente representativo e muito bom nessa área. Nós tivemos a oportunidade, pelo DAD, de conseguir um dinheiro muito grande para financiar um projeto de 2 anos. E o projeto, nessa época, estava voltado à possibilidade da Europa se ligar com os países árabes, com os países da Turquia, com tudo que tem a ver com o islamismo, uma troca cultural em qualquer área. Poderia ser área filosófica, poderia ser literatura, poderia ser música, poderia ser até química, mas eles estavam dando várias bolsas para a universidade e para o projeto. E o projeto seria um encontro com um colega de Istambul que estava construindo instrumentos
baseados na ideia de microtonalidade. Os violões eram construídos com... O braço do violão tinha a possibilidade de você, cada pedacinho do traste, mexer individualmente para cada corda. Não sei se é fácil de entender isso. Você tem o braço... Para nós violonistas músicos dá para entender, né? Você tem o traste, os trastes, e os trastes são 6 pedacinhos. Para cada corda você pode mexer o traste e mudar a escala do instrumento, em várias escalas, porque a microtonalidade é uma parte da música árabe também, né? Tem várias escalas, e com isso possibilitar para a música contemporânea novos recursos de linguagem. Bom, a ideia era a seguinte: nós fomos para lá para conhecer a cultura primeiro e conhecer esses violões. Aí eles vieram nos visitar 3 meses depois, conhecer a cultura e dar um concerto. Nós temos um concerto lá e trocamos as coisas. Convidamos 12 compositores europeus e turcos para fazer 12 estreias, onde o violão estivesse dentro. Tínhamos dinheiro para construir 3 instrumentos, 3 violões. Ou mudar esses violões, darem os violões que nós tínhamos na universidade, para oferecer para um construtor que pudesse adaptar um braço novo nesse instrumento para poder ser usado nos projetos. Mais uma tarefa da gente era fazer em Würzburg, 6 meses depois, ou 8 meses depois, um grande congresso, com músicos de 4 ou 5 universidades. Vieram gente da Finlândia, da Dinamarca, da Basileia, da Espanha e a nossa escola. Nós éramos, acho que, 60 pessoas. Além de 10 ou 15 músicos da Turquia, que eram todos músicos, mas só tinha um pequeno grupo de violonistas, o resto tocava vários instrumentos típicos da Turquia. Que genial. E num prazo de 10 dias foram feitas 12 estreias com 12 compositores. Que demais. E foi, assim, incrível o processo. Foi um processo muito, muito interessante. Coisas desse tipo a gente faz. Estamos agora fazendo um trabalho com compositoras. Então, o ano totalmente voltado para as compositoras e intérpretes. E então até tem uma compositora... Compositoras europeias ou alemãs? A gente está tentando... Tem um projeto com uma coreana, com uma japonesa. O Jürgen tem muitos contatos com compositores e compositoras também. Estamos tentando conseguir um grupo de pessoas e tentar um financiamento para pagar as obras também, né? Para eles terem um dinheiro também pela estreia. E... Bom, é mais ou menos um exemplo, né? Desse tipo de trabalho. Eu não sei... Glenn, é realmente fascinante, né? Assim, as possibilidades assim, que existem lá de crescimento cultural, de você se aprofundar onde você mais se sente inclinado, afinado, apaixonado, né? Eu sei que você vem ao Brasil com certa frequência, e mesmo não vindo, você está acompanhando tudo que está acontecendo aqui na parte brasileira mesmo, nosso desenvolvimento, nossas carências, nossas dificuldades, nossas desigualdades, mas tem uma força da música aqui no Brasil maravilhosa, né? Isso é uma coisa que a gente se encanta sempre e espera que cada vez mais a música seja reconhecida por quem determina a destinação das verbas como uma ferramenta de ensino para todos, desde o início, né? Que é uma coisa assim que muda a vida das pessoas num sentido excelente, de abrir a cabeça para coisas muito diferentes. Eu gostaria de ouvir a tua opinião, porque você está realmente vira e mexe, dá um masterclass aqui, acompanha essa nova geração, assim como você, toda essa turma nossa antiga, que são excelentes professores. No Brasil todo tem hoje uma situação diferente, em todas as cidades, ótimos centros de ensino, às vezes até com mais condição do que aqui, na cidade de São Paulo mesmo, né? O que você está achando, assim, do violonista, dos novos compositores brasileiros, assim, o que você tem conseguido vivenciar? Qual a tua opinião? Bom, o que aconteceu no repertório possivelmente não é coisa nova, né? Nós tivemos uma mudança muito grande nas tendências de repertório, que influenciou o mundo inteiro. Eu acho que foi um momento que, envolvendo também um movimento que vinha dos Estados Unidos, a gente teve coisas que influenciaram a maneira de tocar, a maneira de escolher repertório. O Los Angeles Guitar Quartet, o Duo Assad, que mudou muito a sensação, porque eu acho que começou, para mim pessoalmente, acho que isso começou ali. Para mim independente do que veio depois, das pessoas que já estavam fazendo alguma coisa e se tornaram publicamente importantes, né?
eu acho que eles perceberam que eles tocavam o repertório tradicional, que era antigamente também uma parte do repertório que já vinha da tradição dos Abreus, né? E quando eles tocavam um arranjo do Piazzolla e o Mignone, ou tocavam até o Radamés Inhata, eles percebiam que o pessoal gostava, o Gismonti, né? Então eles começaram a mudar todo o esquema deles, saíram de um repertório tradicional, que até hoje até tocam esse repertório, mas se tornaram pessoas excepcionais, que influenciam até hoje a maneira de tocar. O Sérgio é um compositor excepcional. Excepcional. Ele está numa fase assim ótima de Produção impressionante, porque inclusive, nós já incluímos peças dele no repertório de programa de exame, né? Então, se eu vejo que alguém quer fazer um tipo de literatura, olha, tem isso, isso. Então, as pessoas escolhem, porque instrumentalmente é muito interessante. E nós estamos numa fase que a evolução técnica é muito grande dos violonistas, que a gente não tinha na época, né? Nós tínhamos muita dificuldade. Parece que eles não têm dificuldade técnica, tamanho o nível de desenvolvimento técnico que o violão teve nesses anos. Né? Eu creio que algumas peças são compostas no momento que nem sempre tem um violonista ideal para as peças. Às vezes a dificuldade da peça é tão grande, porque a gente nasceu, a Sonata de Dinastia levou um tempão, hoje é uma peça normal de confronto em concurso. Na época todo mundo, nossa, como fazer isso aí? E outras peças também, né? Então hoje em dia eu vejo que essa facilidade está ali, né? E a maneira de você construir repertório, de você publicar o teu trabalho para fora, nasceu naturalmente pelo intermédio da internet, que é uma máquina de mostrar talentos, né? E ao mesmo tempo democratizou assim abriu o acesso, né? Exato. Mas eu não preciso falar nada, né? Inclusive nós até há uma inflação nesse processo depois do corona também, ou por causa do corona, né? Da época da pandemia, né? Da Covid. Então a gente vê que isso mudou, ainda acho que deu mais precisão nesse caminho, né? Em termos de repertório, eu diria que o nosso repertório é excelente. Acontece muita coisa assim, que é uma mistura que sempre teve aqui no Brasil, uma mistura entre o popular e o clássico, né? Eu me lembro que uma coisa era uma necessidade para muita gente, mesmo na nossa época. Você canta muito bem, fazia música popular, se desenvolveu até muito bem na música popular e tocava música clássica muito bem. Eu me lembro que meu pai, ele brigava com o Henrique, brigava em parentes, né? Ele chegava, é um exemplo, ele chegava pro meu pai, olha, o menino está evoluindo, mas ele toca baixo, não toca música brasileira. E o Henrique já sabia, né? Então, olha, senhor, essa música, o senhor vai comprar, o senhor gosta dessa? Despertar da Montanha, Abismo de Rosas, aí o Cacique, o Bernardini, aquele choro do João Pernambuco. Meu pai ia comigo na Bevilacqua, eu quero essa música e tal. Ele não tinha como aprender, mas ele tinha quem tocar essas músicas para ele, e o Henrique sabia. Se eu fizesse aquele repertório, meu pai deixava ele tranquilo fazer o que ele quisesse de repertório comigo. Isso é muito legal, né, Cleber? Porque eu acho que aí é uma coisa bem brasileira. Eu acho que como a nossa música, a música brasileira é muito rica, ela fascina os estrangeiros. Não é à toa que todos os grandes instrumentistas brasileiros vão para fora, qualquer que seja o instrumento, e é muito diferente, né? E isso eu acho que aqui a gente foi responsável por eliminar aos poucos a divisão entre violonista popular e violonista erudito, que era uma coisa chata no início, nos anos 70, 80, tinha muito isso. Os violonistas que hoje se dedicam à música brasileira estão tocando com uma limpeza técnica, quer dizer, todos eles também evoluíram muito, né? E isso aparece pelo mundo afora. Acho que isso foi uma contribuição que a gente acabou dando, né? Eu queria aproveitar, que acho que você falou agora de dois duos maravilhosos, e os irmãos Assad estão aí, a gente acompanha tudo, é uma coisa, realmente foi uma virada na história do violão, né, que está influenciando eles tocando no mundo todo, dando cursos, masterclasses, e o Sérgio compondo o que ele compõe, eles se tornaram assim as figuras vitais. Mas antes deles, e que foram os dois violonistas excepcionais que inspiraram os irmãos Assad, foi o Sérgio e o Eduardo Abreu. E o Clemer teve assim uma relação desde de garoto. O Sérgio Abreu era fã do Clemer. Eu era fã. Bom, fora que o Clemer era assim, o Sérgio Abreu era o Deus pra gente, né? A gente, quando via o Sérgio, a gente começava a tremer, assim, porque era tão fora do que existia, a qualidade musical, técnica,
E ele como figura humana também, assim, uma pessoa que depois se tornou um maravilhoso luthier, né, que realmente inspirou toda essa geração de luthiers que está agora também fazendo tanta coisa boa, né? Mas fala um pouquinho do que você sentiu assim nesse início, a importância que houve com os irmãos Abreu, especialmente com o Sérgio, com quem você teve mais contato, porque a gente perdeu o Sérgio há um ano e pouco, e acho que é uma boa oportunidade para, mais uma vez, fazer aqui uma modesta homenagem com muito respeito e muita saudade. Oscar, esse é um tema muito importante, porque eu vi os Abreus, acho que foram também nesses anos 70, né, quando eles tocaram no MASP. 74. Nós estávamos na primeira fileira. E eu era molequinho e foi impressionante, aquilo Uma coisa marcou muito. impressionante, Depois eu né? assisti mais 2 concertos deles e depois os concertos solos do Sérgio, e houve uma oportunidade de a gente se conhecer por intermédio do Henrique, que tinha muito contato com eles, e o Henrique ofereceu, quer dizer, o Sérgio ofereceu em uma das vezes que ele estivesse em São Paulo, de ouvir alguns alunos, e você também tocou para ele, várias ocasiões. Várias vezes. E desde o primeiro momento foi impressionante como o Sérgio era carinhoso, como ele era assim, generoso, especialmente, né, com tudo que ele tinha. Uma pessoa muito generosa, uma pessoa com um saber enorme, mas também muito. Na época, o Sérgio era muito modesto, era muito fechado. Não é o Sérgio que talvez a gente conheceu nos últimos 30, 40 anos. Os anos do Sérgio Luthier, né? Luthier, que o Sérgio vivia em casa, estudava em casa à noite, todinha, dormia durante o dia, tinha contato com poucas pessoas. Como você falou, a gente tinha dificuldade até de escolher o que falar para ele, porque ele não falava com a gente, né? Então você perguntava uma coisa, mas o Sérgio foi importantíssimo desde esse primeiro momento, porque nesse momento que eu tive o contato com ele, eu estava ainda na escola, e no meu último ano de colégio, eu acho, e nós estávamos preparando o meu primeiro concerto solo completo no MASP. Acho que foi 78. Acho que foi isso, 78. E o Sérgio me viu tocar no concurso Carlevaro, que o Rick organizava. E com isso, no outro ano ele voltou e me fez um cumprimento que eu achei que o Sérgio não tem sentido, você acabou de tocar o Noturno Brito, tão bom. E ele falou, se você quiser, aparece, eu estou ali na casa da Sula Jafé, você vem tocar. Sula Jafé era a empresária do Sérgio Aliás, Abreu. Da família Jafé. De né? vários artistas importantes, inclusive o Sérgio Abreu. Né? Bom, eu saí da escola totalmente despreparado com meu Sugiyama e fui ver o Sérgio Abreu. E tava o Henrique, tava o Marcelo, a Karen, né? Então, mas eles foram embora, a gente mesmo foi embora, tava nervoso. E o Sérgio ali, o Henrique me falou que você queria montar um programa para o concerto, tá com dificuldade de encontrar as peças. O que você toca? Eu toco isso. Toca um pouquinho. Aí eu comprei o violão, eu toquei uns 2, 3 minutos. Pega o meu Hauser, que eu conheço melhor esse violão. Ele jogou o Hauser na minha mão. Essa peça tá boa, que idade tem essa peça? Ele começou a dar uma espécie de conselhos, né? Olha, essa peça tá muito ruim, não é boa, você tá tocando faz um ano, não é boa, não toca essa peça. Aí montamos praticamente o programa, e ele achou que eu deveria aprender umas peças do Dowland, ia me mandar umas coisas, e aí eu me arrisquei fazer algumas perguntas pro Sérgio, porque realmente eu não sabia da corda na coisa toda. E comecei a perguntar do som, você faz assim, deixa eu ver se a unha lixa a minha unha, e pegava na mão, me ensinou assim umas coisas que possivelmente ficaram numa memória meio curta na hora, mas o que foi mais importante foi essas 4 horas estar com ele, assim, né? A maneira de ele falar, a maneira de ele resolver as coisas, a clareza com que o Sérgio tinha de colocar as coisas. Às vezes com uma pausa de 5 minutos ele voltava ao tema e pá, ele te dava com uma exatidão assim o que você precisava. E para dizer a verdade, os contatos sempre foram mais ou menos assim, nessa época. E com o passar do tempo, sempre que ele estava em São Paulo, ele ligava, a gente tinha um contato. Você recebeu ele quando ele foi para a Alemanha? Para a Alemanha, depois começou o negócio dos violões, né? E no último encontro da gente em São Paulo, eu falei que ia para fora. Ele falou, olha, eu fiz o violão número 3, que ele fez, não na Giannini, mas ele fez na oficina, que ele tinha acabado de montar a oficina. Ele tinha feito tudo. E ele ia dar esse violão de presente para a Monina, era a ideia dele. Eu lembro desse violão. E eu fui no hotel, fiquei fascinado pelo violão. E o Sérgio pegou o violão e tocou os 3 tintos do Renzi. Nossa Senhora, tintos do... Assim, como se tivesse
nunca parado de tocar. E fiquei assim, meu Deus. Ele já não tocava um Não bom tocava tempo, muito, né? E no final eu fiquei tão assim, pensando, puxa, Sérgio, eu adoraria tocar um violão desses, né? Apesar que eu tinha um bom violão, um violão que eu tinha comprado dele, eu tinha um Rubio. É, Eu que tinha o você Rubio. tocava com um Rubio que o Eduardo Abreu acho que tocava às vezes com ele. E era o irmão de um outro Rubio que o Sérgio É. tinha. E eu fui para a Alemanha e um belo dia, você falou com razão, é muito difícil, você morre de saudades, né? A gente não tinha internet, não tinha o telefone, não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas todas, não tinha câmera. Então, eu tinha 5 marcos na época, joguei com aquela pressa no telefone, tentar falar, mãe, tô com saudades, um beijo para todos, tchau. E minha mãe fala assim, não, deixa eu falar uma coisa, teve um rapaz aqui em casa, um rapaz muito simpático do Rio de Janeiro, veio com o Henrique Pinto, ele trouxe um violão para você. A primeira pessoa que for para a Alemanha te leva o violão. Olha, É mesmo? Poxa, eu fiquei assim, que demais. não imaginava que ele teria feito. Aí ele mandou uma carta junto e falou, se você não gostar, você já tem um violão muito bom, não precisa pegar o violão, você vê se você gosta. Puxa. Depois a gente conversa, preço, essas coisas, mas primeiro toca um pouco no violão. E eu me achei assim na responsabilidade e gostei do violão, de começar a tocar naquele violão mais do que no meu outro. É. E eu criei um repertório para esse violão. Ele tinha era um pouquinho menor, né, 65, não, 64,5, e eu comecei a tocar e as pessoas começaram a se interessar pelo violão. E de repente começaram a fazer encomendas dos violões. E teve uma época que o Sérgio precisava de madeira, ele foi para a Alemanha nos visitar, passou uma semana com a gente, foi fascinante. O Sérgio, ele deslumbrou com aquilo e ele todo mundo amava o Sérgio. E o Kramer tem este violão ainda, está cada vez melhor, né? Maravilhoso. Olha, eu vou falar isso publicamente, o Sérgio nunca comprou um tostão por esse violão. Que maravilha. Nunca comprou um tostão por esse violão. E o Sérgio tinha umas coisas fascinantes, assim, nessa época eu fazia um duo com um cantor, eu tinha um pouco de dificuldade de fazer transcrições, porque era um barítono, e ele escolhia as músicas, escolhia a tonalidade, tinha coisa da língua, que eu também, né, trabalhar com uma canção de Schubert sem você fazer algum erro muito grave na harmonia para você funcionar a transcrição. E o Sérgio começou a me dar dicas, ele falou, deixa eu olhar as músicas, né, e à noite. Ele ficava à noite acordado, ele estava em Nova York depois. De manhã tinha 8, 9 transcrições. E ele fez de caneta, eu dei papel para ele fez de caneta, você não vê um rabisco. É como se eu estivesse escrevendo uma carta para a família. Né? Aí nas partituras, eu escrevi, olha, essa peça eu fiz em Ré, mas melhor você repetir numa outra tonalidade. Essa aqui não vai ficar boa nessa tonalidade, tem que fazer assim. Ele realmente montou praticamente umas 8 peças. E eu cheguei a apresentar essas transcrições com meu colega também. A gente chegou a oficializar isso. E foi assim, e ao passar do tempo, a amizade cresceu, né? A gente tinha contato, a gente telefonava, eu ia para o Rio visitá-lo sempre. E, olha, o Sérgio, para mim, eu não vou dizer ele dava aula para mim, não, eu acho que era uma coisa assim. É difícil dizer que o Sérgio dá aula para você, é uma pessoa que você não precisa ter aula com ele, você só tem que estar com ele um pouco. Tinha uma vibração ótima, tinha um interesse, né? de compartilhar as coisas sem nenhum compromisso assim de ganhar alguma coisa. Não, é excepcional o contato. O Sérgio foi uma perda muito grande. E o Sérgio, acho que é um caso único, né, de ter chegado na época que ele ganhou o concurso de Paris em 1967, né? Ele tinha 19 anos quando ganhou esse concurso e depois com o irmão eles tiveram foi uma coisa impressionante o que o duo, né, fez mundo afora, se tornou um fenômeno, e gravaram todos aqueles 4 discos maravilhosos num curto espaço de tempo. E depois, quando decidiu parar, ele se tornou um luthier, assim, dos mais importantes do mundo, não é exagero falar, não. Ele sempre aproveitou os anos, né, Kramer, de viagens pelo exterior, se tornou grande amigo do Rubio, do Romanilhos e de outros luthiers, e aos poucos foi também entrando. E ele mesmo dizia que acho que foram muitos anos que ele teve uma carreira longa como luthier, quase 40 anos como luthier, né? E ele foi muito feliz com... Eu acho que, inclusive, ele ampliou muito mais, né, as relações com todos os violonistas brasileiros que
começaram a tocar com o violão dele, se tornaram amigos, né? Ele se tornou uma pessoa assim mais feliz do que o tempo que estudava loucamente para fazer os concertos, né? Creio que sim, é. Gostaria muito, Klemer, agora de você falar um pouquinho do Klemer violonista, né? Desde sempre, dos tempos aqui brasileiros, antes de ir para a Alemanha, e todos esses anos, assim, tudo que você fez no violão e tudo que você sente na evolução também do violão, que conseguiu cada vez mais se impor como um instrumento assim de música de concerto. Bom, eu creio que especialmente o que dominou essa primeira fase no Brasil foi longa, foi profissionalizante, né? Eu deixei o país em 84, mas eu levei uma bagagem na minha mala, né? Eu tinha uma experiência tocando com trio, 6, 7 anos com trio, com 7, 8 anos, concursos, repertório com outros instrumentos. O encontro com o Sérgio foi muito representativo, o encontro com o Henrique, naturalmente, foi muito representativo, quase 14 anos. E o fato de ir para lá, eu fui assim com essa bagagem, mas eu não tinha muita liberdade de escolher as coisas que eu queria fazer ou não. As coisas foram acontecendo de uma certa forma para mim tomar minhas próprias decisões. A gente falou da música brasileira. Eu comecei a tocar muita música brasileira lá. Por quê? Porque as oportunidades queriam que... Você não toca música brasileira? Então, tinha esse fato que eu tinha uma bagagem de música brasileira muito mínima, sabia fazer alguma coisa, bossa nova, coisa assim, mas eu não tinha repertório formado. Eu tinha um álbumzinho assim com Garoto, Pernambuco, as coisas básicas. E por causa desse pequeno repertório, eu comecei a me interessar, porque o meu primeiro trabalho na Alemanha foi dar um concerto. Para você ter uma ideia, o Grêmio de Porto Alegre ia jogar em Stuttgart, contra o Stuttgart. E o Centro Telto Brasileiro fez um jantar no outro dia para o time de futebol e queria 1 hora de música brasileira. E eu tive que aprender esse repertório. Eu não tinha esse repertório na mão, eu aceitei, foi o meu primeiro concerto. E com esse repertório básico, eu fui aumentando esse repertório. Aí eu comecei a me interessar por Inátali, comecei a me interessar mais por obras que eu não conhecia do repertório. Apareceu, naturalmente, Baden-Powell, apareceu Tapajós. A gente começa a ter essa busca, começou a aparecer arranjos muito bons. Para mim aquilo valia ouro. Eu podia, Você começou a tocar as coisas do Bellinati também. Bellinati, caiu o arranjo do Gismonti na minha mão naquela época. Bem mais tarde, as coisas começaram. O Bellinati tinha coisas mais complexas, o Marco Pereira, essas coisas fazem parte hoje em dia do meu repertório. Eu misturo, tem um programa que eu toco, sei lá, não o básico, mas eu tenho um básico para algumas coisas, mas tem coisas que vão do popular brasileiro em parênteses até o Ritmata do Krieger, o Inátali. E com isso foi mudando a minha posição em relação. Eu fiquei muito mais interessado pelo folclore, pela música popular brasileira, pela cultura brasileira. Então, uma coisa que eu não tinha na época, eu estava correndo atrás da coisa europeia. E você volta, talvez por não estar, pelas suas saudades de raiz, né? E o fato de eu querer fazer a laúde, aquela coisa toda. Esse professor teve algumas pessoas importantes nesse período, o Dieter Kirsch. Ele me dava muito espaço. Ele percebeu que eu era violonista. Sim. E ele percebeu, bom, fazer esse cara virar um laudista vai dar trabalho, porque é uma outra forma de você atacar a corda, é uma outra música. Eu toquei uma fantasia de Dowlander para ele, ele olhou assim para mim, tá muito esportiva essa sua música. Muito metrônomo, muito rápido, você vai cantar, você vai fazer isso, fazer aquilo. E ele percebeu que eu comecei a me inscrever para concurso, fui fazer curso com o Pierre. Ele percebeu, ele jogou um laudiano barroco renascentista na mão, e depois de uns 8 meses ele olhou para mim, olha, fazer uma coisa.
Você para com a laúde, vai fazer o seu concurso, vai fazer as coisas que você quer fazer e o seu repertório barroco e renascentista você mostra para mim. E a gente faz o repertório no violão. E foi o nosso acordo, assim, interno. E ele me convidou para ser assistente para violonistas na escola. Então eu tinha uns 3, 4 aluninhos, eu não era nem formado ainda pela escola. Isso foi E ótimo. foi o começo para mim dar aulas. Foi uma experiência excelente. Depois, o contato que eu tive com algumas pessoas que realmente mudaram, me deram mais, assim, uma certa... Porque o Henrique era muito presente na minha vida. O Henrique tinha um carisma, de uma personalidade forte. É seu irmão mais velho, né? Era Você assim um pai severo às vezes, porque eu era muito vagabundo, eu não estudava, eu não gostava muito de estudar, né? E fazer música de câmara era um negócio que eu adorava. Ele Né? tinha muita facilidade, entende? Então Mas- ele aprendia a coisa muito não. rápido, né? Ele falou, não, eu vou ler esse livro, porque a música eu já sei, né? Bom, no final o Kirsten foi ótimo, o Pierre foi muito importante também, Muito. porque o Pierre eu já conheci de Porto Alegre, Para mim também. e o Pierre eu tive 3 vezes com o Álvaro, as 3 vezes foram muito importantes. E a última foi importante porque eu me desliguei dele. Não no mau sentido, nós somos amigos. Mas eu notei que, bom, aqui é o momento que eu tenho me desligado do Álvaro, pelas tendências. Depois que eu terminei lá a faculdade, aconteceu muita coisa, né? Eu terminei a faculdade, minha filha nasceu uma semana antes. E cria... É a minha. Eu sou padrinho da filha dele. A Léa, a querida. E depois disso eu fiz um exame de seleção para fazer o mestrado em Hannover, com o Michel Koch, e fiquei 1 ano em Hannover. Aí eu percebi que tinha feito uma escolha que não era ideal. É uma escola excelente, uma escola até muitíssimo boa, tinha concertos excelentes e tudo mais, mas a minha vida começou a ficar muito difícil. Eu tinha que ir para Hannover, tinha família em casa, estava dando aula nas escolas, tudo aquele processo, e dando alguns concertos. E me surgiu a ideia de ir para Basileia, ter aula com o Oscar Guilha. Esse é um E, Oscar Guilha. e foi interessante importante. que eu participei, depois da minha doença, num concurso em Milão. Ganhei um prêmio especial, era um curso com Guilha em Siena. E eu não pude fazer esse curso. E eu percebi que aquilo talvez tinha sido uma oportunidade que eu perdi. E o nome do Guilha ficou na minha cabeça, até o Irgan Ruger foi aluno dele. Aliás, a Fina Flor do violão na época foram alunos do Oscar. E o Oscar, eu liguei para ele e falou, vem para Basileia, eu vou dar aula no sábado também. E tinham 3 alunos nesse dia, mas normalmente o Oscar tinha mais alunos. Na verdade, o Oscar dava aula de tarde, das 2h30 às 7, 8 da noite. Cada um tinha 1h30, 2 de aula, mas ele queria a classe toda ali. Você tinha que tocar para a classe toda. Quem podia, vinha lá, assistia a aula, ele dava aula para você, e o outro, tomava um café e davam 4 alunos. E ele dava aula em inglês, em alemão, em italiano, em francês, porque era uma classe internacional. E impressionante, o Oscar mexeu realmente comigo. Eu me lembro que nessa época nós estávamos muito juntos, né? Oscar. Pouco antes disso, o Klemer também ganhou um concurso importante na Alemanha, um concurso de Hof, internacional de Hof, em 1985, né? Essa também foi uma coisa que sei que foi importante para você, né? Independente disso, as atividades de câmara aumentaram, a necessidade de sustentar a família também aumentou. Eu tinha que mudar. Minha mulher também mudou a profissão dela, ela estudava música, mas mudou a vida dela também. E nesse meio tempo eu tive a oportunidade de fazer algumas coisas que eu não tinha feito antes. Fazer mais música de câmara que antes, eu tinha muitos contatos, o duo de canto foi importantíssimo. E mais tarde eu consegui novamente um contato com o Everton e com um quarteto brasileiro de violões, né? Eu fiquei, acho que 3 anos e meio, mais ou menos, no quarteto. Foi ótimo, foi um aprendizado, uma forma uma nova escola de tocar violão também, muita coisa influenciada pelo Sérgio, pelo Paul Galbraith. Tudo isso me marcou muito, assim, em termos uma coisa que eu nunca tinha E experimentado. viajou muito, tocou muito nos Estados Unidos, em outros países. Na Austrália, tocamos na Europa, nos Estados Unidos, quase os Estados Unidos todo. O meu quarteto existiu 11 anos, acho, 12 anos. E eu fiquei esse período de 3 anos e meio, mais ou menos. Mas foi o último aprendizado que realmente foi muito marcante, né? Que marcou, quer dizer, desde o Henrique, o Sérgio, o Kias, o Oscar, o Pierre. Eu penso com muito carinho nessas oportunidades. Eu acho que... Muito bom, Klemer. E tem um amigo comum nosso também que eu acho que a gente tem que falar, porque foi uma pessoa que, aí do lado humano, né, a gente sempre depende de... Eu também vivi essa experiência
Não acadêmica como a do Kleber, porque eu já fui para lá mais para tocar e tudo, mas sempre tem aquelas pessoas fundamentais que te ajudam muito, né? E esse nosso amigo é o Gilberto Gattaz, que mora aqui em São Paulo, médico, tocava violão, tinha um grupo super legal que a gente, né? Eu cheguei a tocar com ele, montamos um trio que fez algumas apresentações. O Kleber, além de tudo, nessas coisas brasileiras, ele se tornou um ótimo tamborinista, né? E era uma delícia. Nós tivemos Central do Brasil, a gente fez acho que uns 3, 4 Exato. shows, né? Então a gente também deixa aqui, eu sei que o quanto você adora o Gilberto, né? E que foi muito importante para você, né? E nesse processo de dar concertos, nós tivemos oportunidades grandes também, né? Nós fizemos aquele ciclo de Brazilian Guitar Guitar Night, e com 4, 5 violonistas, a Cristina Zuma, E o o Paulo Paulo, Porto você, Alegre, eu e o Martin Miller. Depois teve a Guitarra Latina, um outro Latina, ciclo, com o André a Mocri. iniciativa do Martin Miller de fazer concertos pela Alemanha, temáticos. É uma ideia muito boa. Uma noite legal. com 3, 4 violonistas. Tocávamos só música sul-americana, latino-americana, Exato, né? E você, inclusive, aí era assim, você e o Andrei Mocri faziam um repertório mais com Brauer, clássico, com Dinasteira, e era uma beleza, né? Foi um momento foi ótimo aquilo ótimos, também. né? É uma experiência que faltava também ter para todo mundo, né? O que eu acho que é importante para encerrar a coisa, né? Apesar dessa trajetória rápida que a gente fez, ou longa até demais, né? A gente falou da geração nova, que é excelente. Eu tive no concurso alguns anos atrás, no concurso da Rádio da Baviera, que é muito importante, e às vezes eles colocam violão também. E eu vi 2 semifinais, o pessoal era excelente. Eu não saberia, se eu estivesse no júri, escolher, né? Ao mesmo tempo com facilidade técnica, dificuldade do repertório, e ao mesmo tempo a gente viu que mudou todo esse aspecto com a presença da internet. E é um processo que está em andamento, cada vez mais se aperfeiçoando. A gente não sabe muito bem como é que vai abrir esse processo. E há uma outra forma de formar uma carreira também, em parênteses. A palavra carreira eu não gostaria de usar aqui, porque eu não penso que eu tive uma carreira, né, forma programada, planejada. Eu creio que cada um individualmente tem que encontrar o seu lado mais forte. Hoje em dia há possibilidades técnicas tão abrangentes para montar uma coisa, para fazer alguma coisa que eu não tenho, né? Mas uma coisa que é importantíssima na profissionalização seria uma coisa que a gente tem muito pouco tempo, que é saber organizar os concertos, saber organizar algo para fazer, saber organizar, fazer um bom vídeo, hoje alguns fazem normalmente, é uma coisa que é oferecida nas universidades hoje em dia. Você aprende a como formatar esse tipo de trabalho, você aprende qual é o aparelho melhor para fazer uma gravação, você aprende como trabalhar com management de concertos, se você tem um concerto aqui, como é que você faz um rádio para oferecer mais coisas. Tudo isso dá muito trabalho, além de ter que estudar muito o instrumento, né? E eu tive a oportunidade uma vez de celebrar isso, foi na época que o quarteto trabalhava com uma empresária. É uma coisa que eu nunca tinha a menor ideia como funcionava, né? Você viajar, e você tinha uma vida assim, não era nada fácil. Você pensa que você sobe na montanha, tá cheio de neve, é meio salgado o lugar, né? É uma área meio caprichosa, um cara que vai manejar a sua carreira, essas coisas. É um processo muito complexo, mas eu fico fascinado até com muitos vídeos que me impressionam, né, regularmente, com a qualidade. Está mudando muito a cena, não é novidade para todos, está todo mundo muito bem informado. Aqui no Brasil, né, nós temos alguns sites que mostram, alguns canais como o Sicas e outros tantos que mostram a qualidade do violão e do violonista. Dos violonistas. Né? Que nós o nível temos, musical também subiu muito. Subiu muito. Assim, uma formação muito consistente, cultural, musical, um preparo assim... técnico muito mais abrangente, né? Mas a definição de planos que a gente tinha na época era concurso, coisa assim, né? Isso tomou uma forma meio que pendente de muitas coisas, né? Mesmo o tema repertório que você colocou, né? Até que ponto o repertório está se desenvolvendo para também preencher isso? A gente está tocando muito repertório tradicional também para os concursos e vira uma coisa meio monótona, né? Nós tivemos um boom de repertório
quando, por exemplo, a firma Naxos começou a gravar coletâneas. Vão gravar todo o Sor, todo o Giuliani, mas com violonistas diferentes, com violões diferentes, tudo aquilo ficou um pouco irregular. Ao mesmo tempo, é uma descoberta, porque ninguém tocava alguma parte do repertório, independente da qualidade, sem discutir qualidade agora, mas era muita coisa desconhecida, que provocou também a necessidade de construir instrumentos diferentes. Por exemplo, fazer um Sor com um instrumento romântico, original ou não. Você fazer um Bach e tocar um violão de 10 cordas, mas tocar com um alaúde barroco, ou você fazer, sabe, começou a criar uma necessidade de historicismo, um negócio meio de museu, mas ao mesmo tempo cria espaços. Né? Tem gente que faz repertório até só com um instrumento específico de época. Isso está acontecendo cada vez mais e é assim é muito interessante. Muito dinâmico isso. Muito dinâmico, abre uma perspectiva enorme, né? Eu acho que essa série que a gente está iniciando hoje, de forma assim, para mim pessoalmente maravilhosa, né? Agradecendo demais a tua presença aqui e que já fica o convite aberto para visita futura, né? Nós vamos ter grandes violonistas nessa série, vamos tentar fazer no mínimo uma vez por mês aqui um programa assim com o próximo, por exemplo, que é nosso querido amigo, compadre, o Everton Glöden, que vai, além do violão 6 cordas, também vai mostrar o violão de 8 cordas, que era o violão que ele usava no Quarteto Brasileiro de Violões, e o violão de 9 cordas, que ele também agora está tocando. Vai ser muito interessante ver exatamente isso que você falou, né? A música barroca tocada num instrumento até mais adequado, né? Para se aproveitar toda a riqueza da música, né? Claire, foi muito legal. Prazer foi meu, Oscar. Sucesso nas empreitadas na Alemanha. Gente, vocês devem estar aí, os jovens que estão sonhando devem estar motivados, né? Já assim, espero que sim. E sigam, porque o exemplo do Klemmer, eu sou, acho que um dos que mais acompanhou no início, uma batalha dura e tal, mas depois você olha para trás, esses 40 anos, assim, puxa, valeu a pena. Vale a pena. Oscar, obrigado. Grande abraço, querido. Um abraço, querido. Tudo de bom. Obrigado, gente. Obrigado. Até o próximo.